Novos documentos apontam que Jair Bolsonaro recebeu pessoalmente o segundo pacote de joias trazido ilegalmente pela comitiva brasileira da viagem feita em outubro de 2021 à Arábia Saudita. O conjunto inclui relógio, par de abotoaduras, anel, caneta e uma espécie de rosário islâmico, tipo um terço, assim. E estaria atualmente no acervo pessoal do ex-presidente. O valor estimado é de, no mínimo, R$400 mil. Um recibo, obtido pelo jornal Estado de São Paulo e também pela Band, mostra que o pacote foi entregue no dia 29 de novembro do ano passado, no Palácio da Alvorada e visualizado por Jair Bolsonaro. Ele é assinado pelo funcionário Rodrigo Carlos dos Santos. Ao Estadão, o então ajudante de ordens e faz tudo de Jair Bolsonaro, o tenente Mauro Cid, afirmou que o estojo está no acervo privado do ex-presidente. O conjunto teria sido catalogado e embalado na mudança. Eu queria saber se o senhor sabe o paradeiro daquele segundo pacote. Deve estar no acervo privado dele. Do próprio presidente. É. E isso significa que provavelmente ele levou para os Estados Unidos, tá ali com ele. Não sei, é porque está no acervo privado. O que ele levou, realmente eu não sei. Ou tá na Vivendas da Barra, de repente, sei pode lá. ser. Mas não Tá não tá em Brasília. Muito provavelmente não está em Brasília. Antes, as joias trazidas pelo então ministro Bento Albuquerque ficaram por 1 ano nos cofres do Ministério de Minas e Energia e, ao entrarem no Brasil, não foram declaradas à Receita Federal. Elas vieram no mesmo voo do outro conjunto da marca Chopard, com colar, brincos, relógios e anel. Tudo isso avaliado em 16 milhões e meio de reais. E foi apreendido no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. As joias retidas seriam para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e mesmo após as diversas tentativas do governo, não foram liberadas. Bom, esclarecendo, acervo privado não é um eufemismo para pegou para ele. Embora, de certa maneira, a gente possa considerar que sim. O acervo privado são aqueles presentes que não interessam ao Estado, né? Uma estátua do Bolsonaro entalhada em madeira, um quadro horroroso que alguém fez dele, uma camiseta da seleção da África do Sul que foi dada de presente a Dilma Rousseff na ocasião da Copa do Mundo. Esses são presentes pessoais, geralmente coisas de pequeno valor. Então os presidentes possuem esse acervo pessoal, coisas que eles levam. Aliás, o Lula levou muita coisa. Quando deixou a presidência, a Dilma a mesma coisa. Algumas até ele teve que devolver. Vinhos que passavam do valor enfim, obras de arte que não eram presentes pessoais, mas presentes para o Estado brasileiro. Então, isso existe. Não é necessário dizer que uma caixa de joias de R$400 mil, com um relógio caríssimo, uma caneta idem e um rosário idem 2 vezes, não é um presente pessoal para Jair Bolsonaro, e ainda que tenha sido essa a intenção do rei da Arábia Saudita, nós aqui no Brasil temos regras muito claras de que um presidente não pode embolsar esse tipo de presente. Bolsonaro sabe disso, tanto é que ele mentiu, agora a gente pode afirmar com letras garrafais que ele mentiu no último fim de semana, quando em um evento da direita americana, havia até ironizado esse escândalo todo, dizendo que estava sendo crucificado por um presente que não pediu e não recebeu. Recebeu porque está lá documentado no Palácio da Alvorada, inclusive assinalado no quadradinho visualizado. Visualizado, no caso, não é pelo funcionário do Alvorada que recebeu, é pelo destinatário. No caso, o presidente da República. Então, essa caixa que a gente achava que havia adormecido por 1 ano no Ministério das Minas e Energia e talvez continuasse lá, o que já era escandaloso, agora a gente sabe que está sob posse do ex-presidente. O que a gente tem aí é uma corrupção documentada, coisa rara. Corrupção com assinatura de funcionários diretamente ligados a Jair Bolsonaro. É um escândalo do qual o presidente não sairá tão fácil, até porque ele mentiu a respeito do assunto quando disse que não sabia, que não tinha conhecimento, que não era com ele e que não tinha recebido. E tudo isso reforça a hipótese cada vez mais provável de que o que esteja diante de nós seja exatamente isso. O Planalto se movimentando para que o presidente e sua esposa pudessem embolsar também esse jabaculê milionário.
a joia da coroa, literalmente, né? A caixa muito mais valiosa, que eram as joias destinadas a Michele Bolsonaro. É tudo bastante deprimente, é tudo bastante rastaquera, mas vale muito dinheiro essa corrupção aí, mais uma, né? Que está envolvida diretamente ao presidente Bolsonaro. 2 casos que agora são investigados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pela Controladoria Geral da União. Em nota, o advogado Frederico Wassef, que defende o Jair Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente agiu dentro da lei e, abre aspas, declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagens, não existindo qualquer irregularidade em suas condutas, fecha aspas. Segundo ele, todos os fatos, ao contrário do que vem sendo divulgado pela grande mídia, diz o Wassef, estão em conformidade com a lei. Estão tirando certas informações de contexto, olha o tal do contexto aí, ó. Estão tirando certas informações de contexto, gerando mal entendido e confusão para o público. Não há confusão nenhuma, o caso é claríssimo. Há documentos. Há documentos, não há nenhum contexto para que esse caso seja tirado. Aliás, há um contexto que a gente gostaria de conhecer, que é por que a Arábia Saudita ofereceu presentes tão caros e tão vultuosos a Jair Bolsonaro e sua esposa. Ontem a gente falava sobre esse assunto. Nem Donald Trump, nem Melania ganharam presentes tão caros. Barack Obama, ao curso de 8 anos, recebeu presentes bastante extravagantes do rei da Arábia Saudita, mas o valor não passava de $1 milhão. De repente chega um presente aqui no Brasil valendo 3,5 milhões. Por quê? A gente não vai conseguir essa resposta do rei árabe, do rei saudita, porque ali a gente está tratando de uma ditadura teocrática. Ele não deve explicações a ninguém. Ele é o dono do país. Deveria dever. Mas ninguém ali vai perguntar por que o senhor foi pra lá? O cara é decapitado na hora. Então é por aqui que a gente vai ter que investigar. Mas sim, falta esse contexto aí. O que pode, na verdade, piorar a situação do presidente. Não amenizar o caso todo. Por que a Arábia Saudita ofereceu presentes tão caros ao presidente e à sua esposa? Não é normal. Nem entre presidentes americanos, tá? O que os Estados Unidos negociam com a Arábia Saudita por ano é o equivalente ao PIB do Brasil inteiro. E não existe essa prática de dar presentes tão caros para a primeira-dama americana. Por que aqui no Brasil, sim? Aí tem outros elementos aqui, né, desse contexto. Por exemplo, em dezembro de 2021, o então secretário da Receita Federal, José Tostes, foi demitido do cargo pouco mais de um mês depois da apreensão dessas joias que seriam destinadas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. À época, ele foi substituído por Júlio César Vieira Gomes. Guarda esse nome. O Júlio César Vieira Gomes, ele ganhou um cargo em Paris, daqueles, né, de altíssimo nível, um dia depois de enviar um ofício tentando recuperar o conjunto em 29 de dezembro do ano passado, de 2022. Antes mesmo da demissão de Tostes, o governo Jair Bolsonaro já havia tentado reaver as joias pelo menos 4 vezes, todas sem sucesso. Por meio de nota, o Júlio César Vieira negou ter feito qualquer tipo de pressão para a liberação do conjunto, afirmou que ao acionar o então emissário enviado pelo ex-presidente, a intenção era informá-lo da situação e que nada ocorreria naquela data. O Júlio César Vieira disse ainda que o objetivo era de que as joias fossem encaminhadas para a documentação histórica do Brasil. Pelo entendimento do Tribunal de Contas da União, os itens recebidos por presidentes só podem ser incorporados ao acervo pessoal, como disse o Megali, se forem de natureza personalíssima, como, por exemplo, medalhas, honrarias personalizadas, ou de consumo próprio, por exemplo, alimentos, bebidas, roupas ou perfumes. Né? Não tem sentido deixar um perfume lá na documentação histórica, não sei o quê, de repente a pessoa, você usa... Alguém poderia perguntar, e se na parte traseira do relógio tivesse gravado ali um presente ao amigo Jair Bolsonaro? Ainda assim seria um presente ao Estado brasileiro, pelo valor. Né? Não existe presente pessoal entre chefes de Estado no valor de R$400 mil, muito menos de 16 milhões e 500 mil reais. Né? Ficaria lá, como um acervo. Nesta ocasião, neste dia, o então presidente Jair Bolsonaro recebeu do Mohammed bin Salman, blá 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 blá. E pronto, é do Estado brasileiro, por mais que esteja o nome dele lá. Não tem papo. Fosse uma camisa da seleção da Arábia Saudita, sim.
aí pertence ao Bolsonaro. Ele pode usar tranquilo lá, na Vivendas da Barra, de chinelão, um relógio de 400 mil reais, não. O nosso ouvinte, Sandro Marques, ele tá fazendo uma ponderação aqui, e claro, né, Sandro, quando a gente sabe dessas informações de bastidor, dá, de fato, um desgosto, porque ele diz, olha, a gente começou citando em dezembro de 2021, né, essa história e tal, aí falando de novo agora, de 29 de dezembro do ano passado, de 2022, tudo aquilo acontecendo, o Brasil, né, borbulhando, e o nosso ouvinte Sandro dizendo, o que mais me deixa furioso é pensar que em vez de estar governando, estava todo dia preocupado com esse tipo de assunto aí, uma equipe inteira mobilizada para tentar tirar essas joias de lá. Pois é, Sandro. E a gente achando que o pessoal tá preocupado aqui com a gente. Olha aqui, a Folha de São Paulo mergulhou nesses valores de presentes de líderes sauditas a presidentes americanos e de outros países. Nas últimas 2 décadas, os presentes concedidos a presidentes americanos e suas primeiras damas totalizou... O total foi de 6 milhões e meio de reais. Ou melhor, de dólares. Ah, então é mais. É mais. Só que a gente está falando aqui de 2 décadas e de presidentes e primeiras damas dos Estados Unidos, que tem negócios trilionários com a Arábia Saudita. Para que fique claro, o presente mais caro de todos foi dado em 2003. A George W. Bush, um quadro retratando uma caçada de búfalos do americano C.M. Russell, avaliado em $1 milhão. Esse foi o presente mais caro concedido pela ditadura saudita a algum presidente americano, $1 milhão. Temos aqui diante de nós um presente de 3,5 milhões de dólares. Por quê? Por quê? É a pergunta, eu diria de $1 milhão, mas $1 milhão é troco nesse caso. É a pergunta de $1 bilhão e que o presidente terá de responder, porque isso não vai ficar por isso mesmo.